gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, um episódio que está acontecendo agora depois de muito tempo. Então eu quero agradecer a todo mundo que mesmo depois desse tempo todo está lá prestigiando e tem me apoiado, principalmente devido aos problemas pessoais, que foi o que realmente afastou um pouco as gravações. Então vocês que passaram lá e deixaram comentários, muito obrigado, realmente agradeço bastante. E estou aqui de volta na área. E esse episódio, justamente depois de passar um bom tempo, eu gostaria de dedicar ele ao André Gondim, que recentemente completou 1 ano do seu falecimento. E o André Gondim, para quem conheceu ele, sabe o quanto que ele foi importante no mundo do open source brasileiro, principalmente nas traduções e do Ubuntu. Então, um episódio prestigiando ao André. E então, sem mais delongas, quero então apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Se vocês estão acompanhando aí ao vivo, igual o Marcelo que acabou de botar no Twitter, o Marcelo está acompanhando a gente, vamos apresentar primeiro. O Julian Fernandes é o meu convidado. Ele está com um problema na câmera dele devido a estava hackeando lá o kernel dele lá, então vocês não vão poder ver o vídeo dele, não vai aparecer ele, mas vocês vão ver a minha cara barbuda de 1 mês sem fazer barba, então estou aqui no YouTube. Tudo bem, Julian? Tudo bem, cara. Meu nome é Julian Fernandes, para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores do blog Ubuntu BRC. Também participo do Papo do Boteco, sou líder do time regional do Ubuntu aqui em Santa Catarina, e sou péssimo em falar sobre mim mesmo, né? Mas acho que no meio do papo aí a gente vai conversando, vai rolar alguma coisa, né? Eu tenho 20 anos, trabalho com consultoria WordPress, principalmente na parte de servidores, né? Otimização de servidores, e é basicamente isso. Pode crer. E olha, o motivo principal por que eu convidei você para participar desse episódio é justamente o fato do seu envolvimento com o Ubuntu, né? Então, esse é assim uma área que me chamou bastante atenção, é que você faz parte do Ubuntu, o grupo local de Santa Catarina, não é isso? E você, eu acredito que você também é parte, você já é um membro oficial do Ubuntu também? Sim, eu me oficializei faz uns 1 ou 2 meses já que eu me oficializei, né? Saquei. Então, bem, primeiramente, me fala um pouco sobre o seu site, porque me parece que é um site que está sempre sendo mencionado, publicando bastante notícias relacionadas ao Ubuntu, e parece que tem assim, um bom peso no Brasil. Então, fala para mim, fala para mim sobre o site, como é que começou, como é que ele anda hoje. Bom, o Ubuntu BRC na verdade nasceu ano passado, né? Ele não era, inicialmente ele não se chamava Ubuntu BRC, ele se chamava Droid Linux, que era um projeto meu e de um amigo paulista, né, o Rafael. A gente pensava em juntar notícias do mundo Linux, né, trazer um portal que juntasse tudo, como um Gizmodo da vida, por exemplo, só que ao invés de falar sobre tecnologia no geral e ter um certo preconceito com Linux, como é o caso do Gizmodo, a gente queria algo só pro Linux, né, porque a gente via portais, notícias, etc., só que não tinha aquele conteúdo bom, né? Aquela coisa legal de você ler, como é o caso de muitos blogs internacionais. Então a gente quis fazer esse projeto, né? Então a gente juntou uma equipe, começamos a conversar e tudo mais. E eu fui convidado pelo Thiago para um evento lá em São Bento do Sul, né? Que é a cidade onde ele mora. Nesse evento a gente acabou juntando o projeto do Ubuntu BRC, né? Que era o grupo regional. Juntamos o grupo regional com esse nosso projeto que a gente estava montando, e dali em diante, muita coisa mudou dentro do nossa equipe, né? O Rafael saiu, ficamos só eu e o Thiago, né? A gente nosso objetivo também mudou, né? Que na primeira versão, na verdade, a ideia inicial era só sobre Linux, mundo Linux em geral, com Android e tudo mais. Hoje o foco é só o Ubuntu, né? A gente o nosso objetivo principal é divulgar o Ubuntu e ajudar os nossos usuários de uma forma diferente do que é feito em outros locais, porque a gente tenta fazer mais, como é que eu vou dizer, a gente tenta fazer algo mais para o usuário final mesmo, né, sem muito comando de terminal, essas coisas. Então a gente tenta fazer algo mais gráfico, né, para o usuário. Então a gente faz vídeos
Quando tem alguma instalação por terminal, a gente faz um vídeo mostrando como se usa o terminal, como você tem que colar, copiar e colar, coisas bem básicas, mas que muita gente não sabe, né? Uhum. Muita gente ainda não sabe, por exemplo, que você precisa apertar Ctrl Shift V, né, para colar no terminal, coisas que parece bobagem, mas muita gente vem e diz, obrigado, tudo mais, né? Então, a ideia do projeto inicialmente era ser um portal no geral. Hoje é mais focado ao Ubuntu, não que a gente não vai escrever sobre outras, né, mas os nossos redatores hoje são basicamente só os Ubuntu, né, e hoje nós também somos conhecidos como um dos maiores blogs, né, sobre Ubuntu do Brasil, até por vários motivos, né, mas hoje nós somos conhecidos como um dos maiores blogs da área, pelo menos. Então deixa eu te fazer uma pergunta, porque você mencionou então que não começou como um projeto sobre Linux, então por que você acabou, então, escolhendo o Ubuntu? Foi influência do Thiago, que, por sinal, está acompanhando a gente no YouTube? Ou é por alguns outros motivos? Ou é porque aí tem um foco muito grande de usuários Ubuntu? Ou foi porque, realmente, como você falou, os editores, todos eles usam o Ubuntu? Foi mais pela questão de editores mesmo, né? Porque, inicialmente, a gente tinha aquele projeto, o Droid Linux, né? A gente tinha um redator, nós tínhamos vários redatores que escreviam sobre Ubuntu, um que escrevia sobre Android, um que escrevia sobre o Kubuntu, e acabou ali, né? Então a gente tinha as categorias, só que ao longo dos nossos meses online, ninguém postava nessas categorias, a gente não conseguia encontrar redatores para essas áreas, né? Então, quando a gente fez a reestruturação do blog, alguns meses atrás, a gente pensou, já que não tem ninguém escrevendo sobre isso, tinha redator saindo, o único que a gente tinha escrevendo sobre Kubuntu, e o único que tinha escrevia sobre Android, que era o Rafa, também saiu. A gente pensou, então a gente não vai deixar essas categorias em branco ali, né? Vamos focar no que nossos redatores têm conhecimento, que é o Ubuntu, né? Uhum. Então, acabou ficando isso, né? Quando a gente fez a reformulação do blog, a gente reestruturou ele internamente também, então nossos tópicos, nossos objetivos todos mudaram, né? E quantos editores formam hoje esse portal? Hoje são 6 editores e mais 2 administradores, né? Eu e o Thiago administramos, nós somos fundadores também, né? Uhum. Nós temos o Cedric Rocha, o Dane Brand, que é um novo redator, a Marta Vuelma, a Úrsula, que também é uma grande colaboradora, né, do Ubuntu Brasil, e o Vinícius Rodrigues. Nós tínhamos o Neliton também, só que ele acabou... Alguns dias atrás ele acabou saindo também por alguns motivos pessoais dele, né? Então, certo. Na verdade, temos 5, né? Não 6. Tá legal. Então, e como é que é o processo de colaboração? Porque vocês não moram no mesmo local, né? Então, como é que vocês organizam? Por exemplo, você deve ter as pessoas que escrevem, mas você tem os editores. Então, como é que é o processo de enviar as notícias e da edição? Vocês se reúnem? Como é que vocês administram a informação que vocês compartilham? Na verdade, assim, nós temos um brainstorm, né, que são ideias para tutoriais, artigos, etc. E tem as notícias, né, também que a gente recebe, o pessoal envia dicas de notícias, às vezes a gente recebe já das próprias fontes, né, às vezes a gente vê em outros blogs também, acaba comentando e coloca como fonte no final, mas no geral a gente vai fazendo isso aí, a gente tem o nosso brainstorm e tudo mais. O pessoal nossos redatores escrevem, depois eu e o Thiago vamos lá e revisamos esses posts, né? A gente adiciona as imagens, a gente faz a otimização das imagens, que sou eu que faço, né? Que um dos focos do blog, na verdade, é ser o mais rápido possível, né? Como eu trabalho com otimização de servidores, etc. Então, eu pego as imagens, eu baixo do servidor, eu faço a otimização, o Thiago às vezes faz a imagem de destaque, né? A gente dá uma melhorada no CO, palavras-chave, etc. Os links, a gente faz links internos, links externos. Mas basicamente o pessoal escreve, eles mandam como artigo pendente, a gente recebe e-mail, vai lá, revisa e depois joga pro ar. No volume total do conteúdo que vocês publicam, o quanto que é original de vocês e o quanto que é mais de terceiros? O original nosso, eu diria que tem uns 90%. Cara.
O resto é porque muitos dos tutoriais que a gente via na internet não tinham conteúdo suficiente, sabe? Eles eram aquelas coisas de 3, 4 linhas, aí um monte de comando no terminal e tudo mais, coisas que não precisava, sabe? Porque eu passava pra minha namorada, por exemplo, ela não conseguia seguir aquilo porque era falta de conteúdo, entende? Então isso a gente focou bastante nisso, a gente até pegava as ideias, por exemplo, tal blog fez um tutorial tal, só que eles não têm conteúdo, então vamos reescrever aquilo lá, vamos fazer uma coisa com conteúdo mesmo. Daí eu pegava lá, o Thiago ou os outros redatores, né, a gente fazia ali, beleza, mandava, e a gente usava certas pessoas, geralmente com os meus tutoriais eu uso certas pessoas como cobaias, né, eu pego a minha namorada, daí ela dá uma lida, ela vê, seria fácil pra mim fazer, eu mando pro amigo, coisa assim, né. Daí se a gente vê que o tutorial ficou fácil para o entendimento do usuário, né, do usuário final mesmo, aquele usuário que veio do Windows, veio do Mac, ou nunca usou um computador na vida, que ele possa ler e entender aquilo, a gente libera. Mas então, basicamente 90% do nosso conteúdo é original. Bacana. Bem, e eu imagino, que eu estava olhando aqui um pouco da sua informação, por exemplo, o seu perfil no Twitter, né, fala o que você é, o que você faz. Então, o lado um pouco nerd da história aqui, aonde é que está sendo hospedado, quais são as tecnologias que estão sendo usadas, você que configura tudo ou você está usando alguma coisa que já é criada para você, né, pré-definida? A gente hospeda na Speed Sparrow, que é o nosso patrocinador, na verdade, né? A gente fez, como eu era amigo do CEO da empresa, eu acabei conseguindo patrocínio para o blog. A gente é hospedado num VPS na Speed Sparrow. A gente usa, nosso servidor web é o Nginx, que na minha opinião é o melhor servidor web já inventado na história. A gente usa PHP FPM, PHP, APC, o MySQL a gente usa da Percona, né? A gente não usa da Oracle. Nosso VPS, na verdade, não é muito potente. A gente tem um single core com 512 MB de RAM e não é lá grandes coisas, né? Mas ele tá rodando beleza, até por causa do poder do Nginx, né? Que ele usa pouquíssimos recursos da máquina. Eu faço a parte de otimização, a gente não usou nenhum script pronto, nem nada do tipo. Eu não mexia com servidores, a gente pegou, nessa reestruturação, a gente pegou um mês, assim, só de estudos mesmo, a gente pegou livros, pegou tutoriais, etc. Conversei com profissionais da área também, a gente foi aprendendo. No fim das contas, saiu aquela otimização que a gente foi feito, né? A parte de segurança, quem faz é o Thiago, né, do IPTables e tudo mais, é ele que configura. Aí a gente roda o WordPress, última versão. Os plugins que a gente roda é o W3 Total Cache, que na verdade eu uso ele só para a parte de CDN e de minificação de JavaScript e CSS. A gente usa o WordPress CO e o Yoast, que é um dos maiores gênios da área de CO para WordPress. O cara é simplesmente insano nessa área. E daí a gente usa segurança, né? A parte de segurança do WordPress também. A gente fez algumas coisas que não vem ao caso de comentar agora, né? Nosso tema também foi todo desenvolvido do zero. Eu e o Thiago passamos acho que uns 3 meses desenvolvendo isso aí, otimizando o código e tudo mais. A parte do código foi bem mais ele do que eu, mas eu acabei ajudando alguma coisa, né? E é claro, tá rodando em cima do Ubuntu, né? Eu acredito. A gente tá rodando com o Ubuntu Server, né? O Ubuntu 12.4. A gente tá pensando em mudar de servidor agora agora para janeiro, né? Que a gente vai completar um ano. A gente vai mudar para um servidor bem mais parrudo, né? Com quad-core, com 4 GB de RAM, mais para aguentar a demanda. A ideia é continuar com o Ubuntu 12.4, né? Porque a gente não vê motivo para sair de um LTS agora no servidor, né? E mandar bala. Pô, bacana. Então, você falou uma coisa aí que seria a minha próxima pergunta. Em termos de tráfego, assim, quantas pessoas visitam o site num dia? Cara, depende bastante, né? Em dia de lançamento do Ubuntu, a gente tem uma média de 15, 20 mil usuários. Porque é bastante divulgado, na verdade, né? O pessoal usa, quando algum blog grande faz algum post, saiu o Ubuntu tal, né? O pessoal usa geralmente a gente tem uma landing page própria, né, para divulgar o Ubuntu, a gente faz post de lançamento e tudo mais. Aí o pessoal vê esses posts e divulgam, né? Eles usam como fonte, geralmente.
Então, dia do lançamento é essa faixa, 15, 20 mil. Dia normal já cai um pouco para 10 mil, 8 mil, mas é nessa faixa, né? Num dia normal mesmo é 8, 10 mil. Pô, legal. Isso é uma boa quantia de pessoas olhando um site de qualquer pessoa. Muito bacana. Não, eu fico bastante bem, a gente fica bem feliz, né? Porque a gente tá aí, deixa eu ver agora, nós estamos, a gente tá no mês 11, né? Isso. Então a gente vai fazer, a gente tá com 10 ou 11 meses de vida, cara. Então, pra nossa quantidade de tráfego, assim, eu fico bem feliz pelo que a gente alcançou, né? A gente passou certos blogs, né, que se consideravam os melhores blogs do mundo, que se consideravam os reis da internet, a gente passou esses caras, eu fiquei bem feliz comigo mesmo, na verdade, né? Pô, realmente é bem impressionante. A minha pergunta, a pergunta que eu tinha para você é o seguinte, é que eu vejo então alguns sites que estão fazendo bastante sucesso justamente por causa do Ubuntu, né? Ou seja, porque eles lidam com esse assunto, eles fornecem algum tipo de serviço que para usuários do Ubuntu cai igual uma luva, né? Que é o que eles estão realmente precisando e procurando. A Canonical tem algum tipo de acordo de serviço assim para pessoas como você que fornecem esse tipo de serviço para a comunidade? Eles têm algum tipo de serviço onde que eles, sei lá, patrocinam alguma coisa, oferecem algum tipo de suporte? Existe alguma coisa assim? Não, cara, o máximo que a gente consegue, na verdade, é contato com a empresa, né? A gente tem os e-mails de alguns desenvolvedores, mas nada diferente do que a maioria do que qualquer usuário, né? Porque os e-mails dos desenvolvedores da Canonical, do Ubuntu no geral, né, eles estão para acesso público, né? Uhum. A única diferença é que quando a gente precisa de algum disso, a gente não precisa procurar, né? A gente só pede para alguém e eles dão um e-mail e a gente conversa com a pessoa, mas a gente não ganha nada para fazer isso. Gostaria de ganhar, né? Na verdade, a gente tira do nosso bolso para ir em eventos, etc. A gente faz requisição de brindes, às vezes, em algum evento, a gente vai, por exemplo, a gente vai pro Fizzly, a gente vai pra Latinoera e tudo mais, a gente via pedido de CDs, de brindes, etc. Às vezes eles mandam, às vezes não mandam, né? Mas não tem nenhuma ajuda, não, tirando essas facilidades, digamos assim. Saquei. Era só uma curiosidade, porque faz muito tempo que eu tô meio que afastado desse mundo Ubuntu e Canonical. Eu queria saber se de repente teria mudado, já que existe uma presença bem forte, né, no Brasil. Eu adoraria. Eu adoraria que a Canonical viesse pelo menos uns $50 aí, só pra gente. Pelo menos se eles pagassem pra gente ir nos eventos, entende? Já estaria ótimo. Mas eu entendo, né, que na verdade a gente tá fazendo isso aqui como trabalho voluntário, né? Então não tem como ficar pedindo dinheiro, essas coisas, porque nós se sujeitamos a isso, né? Nós falamos, a gente vai fazer isso e acabou, né? Então. Faz por interesse próprio, né? A gente tá porque a gente gosta de ajudar, né? Então, né, o bicho. Tá, e me diz uma coisa, quem que está acompanhando, para as pessoas que já conhecem, é claro, o blog, né, o site de vocês, ou para pessoas que estão escutando pela primeira vez agora, como é que se faz para alguém virar um editor? Tem algum processo? Vocês estão procurando mais pessoas para contribuir? Como é que funciona? A gente tá sempre procurando gente, cara. Que, na verdade, se alguém... Os leitores do blog já devem ter notado que os últimos dias a gente tem atualizado muito o blog, né? Mesmo que a gente tenha notícias para colocar, a gente acabou não colocando devido a vários problemas. Então, se o pessoal quiser, se você quiser escrever para o blog, basta entrar em contato. A gente tem nosso formulário de contato lá, trabalha conosco, né? Na verdade, é uma descrição meio tosca, né? Meio errada, mas está lá, né? Trabalha conosco. Dá para enviar também para recrutamento@ubuntubrc.com. O pessoal envia um texto, qualquer texto, assim, um tutorial, uma notícia que ele escreveu e tudo mais. Eu e o Thiago avaliamos, a gente passa para os outros redatores também dão uma avaliada. Isso que se aceitou, a gente já cadastra no blog, a gente tem um wiki lá no ubuntu.com, né? wiki.ubuntu.com, a gente tem um wiki lá dentro. Uhum. Aí o pessoal só segue os passos que tem lá dentro, tem que cadastrar no Launchpad, assinar o código de conduta do Ubuntu, coisas básicas da comunidade mesmo, né? Depois a gente cadastra o cara no WordPress e pode começar a escrever. Tá, e eu tenho mais uma perguntinha só sobre justamente o blog, tá? O site. Eu imagino que você estuda ainda, né?
Não, eu parei de estudar por causa do blog, na verdade. Ah, então tá bom. Então eu vou tocar no assunto. Porque o que eu ia perguntar para você é o seguinte, é que todo mundo tem sempre aquelas coisas que a gente faz, né, o nosso hobby, que a gente trabalha e tal, mas sempre chega aquele dia, tem aquele dia que você está cansado e que você está sem energia e tal, mas mesmo assim você vai lá e faz o que tem que ser feito para manter o seu projeto. O que que é essa coisa que, nesses momentos assim, que te dá aquela energia? O que que é que te leva a esquecer o cansaço, os problemas pessoais, para investir o seu tempo, para poder, assim, fazer com que o blog sempre tenha conteúdo, que esteja lá ao vivo, que as pessoas estão sendo respondidas, os comentários estão sendo respondidos e tal. O que que é que faz, qual é essa coisa que faz você manter o projeto vivo? Cara, na verdade, o que me faz manter esse projeto vivo é o próprio projeto, sabe? Eu vivo esse blog, na verdade, né? Então, eu deixei de ir parei minha faculdade, na verdade, para poder continuar atualizando ele diariamente. Eu não tenho um trabalho fixo, com carteira assinada e tudo mais, exatamente por isso, porque se eu tivesse que trabalhar de manhã e de tarde, eu não iria conseguir escrever do jeito que eu escrevo, eu teria que chegar à noite e escrever, de madrugada, né? Não daria para soltar notícias, por exemplo. Eu sempre seria um dia atrasado, né? Então não daria certo. Seria ruim para mim fazer revisão de posts também. Então, eu geralmente eu deixo meu trabalho de lado, às vezes eu deixo até, eu digo para um cliente, ó, eu não vou poder fazer esse teu trabalho porque eu estou envolvido no blog, né? Então, o que me deixa, que me faz, me dá ânimo para continuar é exatamente o projeto, cara. O projeto e os nossos leitores, assim, é muito legal. O pessoal envia e-mail, às vezes, obrigado por você ter feito, por tal tutorial, entende? Foi muito legal, me ajudou, ou às vezes o pessoal manda, eu comecei a usar o Ubuntu por causa de tal tutorial. E você é mais reconhecido também. Eu fui chamado para dar palestra na Litinware, por exemplo, por causa do blog. Coisas que eu nem era conhecido na comunidade, por causa do blog, por causa dessa ajuda que eu comecei a dar ali. O pessoal foi me conhecendo, o pessoal às vezes pede para mim, como é que faz tal coisa, como é que faz aquilo, manda elogio, enfim. O blog em si é o que me deixa animado para continuar com ele, né? O próprio projeto é o que me anima para continuar. Pô, que bacana, isso é massa mesmo. E é muito bom saber que você está sendo reconhecido, o trabalho de vocês, né? De vocês todos está sendo reconhecido, isso é muito legal. Cara, uma das coisas que você menciona no seu perfil é que você trabalhava como, deixa eu procurar, olhar a palavra, como é que se fala em português aqui, para mim não pagar mico. Nem você botou em inglês, então você fala que você é um WordPress consultant. Uhum. Então, É, fala pra mim, tipo assim, você estava na escola, né? Você estava na universidade, eu acredito, na faculdade. uhum. E como é que o seu estudo e o WordPress Consultant e o que você está hoje em dia, qual é a conexão que existe aí no meio disso tudo? Porque não é todo mundo que é WordPress Consultant. Então, como nasceu isso? Na verdade, não nasce tão. A faculdade que eu fiz e a área que eu trabalho hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu estava fazendo ciência da computação na Federal aqui de Chapecó, só que era bem voltado na área de programação mesmo, né? E essa não é minha área, eu trabalho mais com servidores e WordPress, né? Então, e o meu professor na época, ele odiava WordPress. Então, tudo para eles lá era Drupal. Drupal e Joomla, se não me engano. Não lembro agora o que eles usavam na época. Mas eu lembro que ele odiava WordPress. E eles pediram pra gente fazer o novo site da faculdade, né? De nossa turma. E eu queria fazer com WordPress, porque era a plataforma que eu conhecia. Era a melhor plataforma na época, ainda é hoje, na minha opinião. E não dava, tipo, eles não gostavam. Eu queria fazer e não dava, né? Aí eu pensei, bom, eu tenho conhecimento na área, né? Eu já coloquei alguns projetos no ar, já estou sempre estudando sobre assuntos, sempre lendo sobre CO, sempre lendo sobre servidores, sempre lendo sobre WordPress no geral, como melhorar um blog, como monetizar um blog, como deixar ele mais rápido, como ranquear ele melhor no Google, enfim. Aí eu pensei, bom, se a minha faculdade não quer esses trabalhos, não quer essa ajuda, eu vou oferecer para outras pessoas, né? Daí, inicialmente, eu trabalhei com o Mestre Android, que era um blog particularmente grande de Android na época. O Vida de Suporte também, eu fiz otimização neles, trabalhei com o André Farias, cara super gente boa, ajudou muito o blog.brc também, com divulgação. Massa. Eu ofereci os meus serviços gratuitamente para eles, porque na época eu não tinha muito conhecimento, né? Então eu ofereci para eles para ter um projeto grande já de início, para ter mais dificuldade, né? Para mim ver aonde eu ia empacar, onde eu não ia empacar.
E daí eu fui fazendo esses projetos mais grandes como esses aí. Depois eu comecei, eles começaram a recomendar meus serviços, eles gostaram, né? Começaram a recomendar meus serviços e eu comecei a acreditar mais em mim mesmo também, né? E daí eu comecei a oferecer meus serviços pagos ao invés de ser só gratuitos. Hoje eu ainda ofereço gratuitamente, se for um projeto open source, assim, que eu ver que tem futuro. Por exemplo, eu vou começar a ajudar agora o pessoal do o Elementary OS, né? Que é uma distro baseada no Ubuntu, com uma performance e um design incríveis. Eu vou começar a ajudar eles a parte de servidor e a parte de consultoria, né? Que hoje eles estão rodando em Joomla. A gente vai migrar tudo para WordPress. Então eu comecei a acreditar em mim mesmo, né? E desde então, apesar de não ter tanta relação a minha faculdade com o que eu trabalho hoje, no fim das contas foi aquela chateação que eu tive na faculdade que me deu o pontapé inicial, né? Para mim melhorar e mostrar que eles estavam errados, né? Hoje tem colega meu na faculdade lá que vem pedir ajuda, né? Só que eles não querem usar o WordPress ainda. O professor ainda tá lá enchendo o saco. Pô, cara, é muito interessante essa história. Então, você, hoje em dia, você pode se dizer então que você vive do blog, é isso? É o seu ganha-pão? O blog não dá dinheiro pra gente, na verdade, né? Ele não dá. A gente tem aquele AdSense e tudo mais, mas eu e o Thiago ganhamos o suficiente para pagar a conta de luz no fim do mês, né? O que me dá dinheiro mesmo é esse trabalho com servidores e otimização, né? Só que levando em consideração que eu geralmente deixo clientes de lado para focar no blog, então também não me dá tanto dinheiro assim, né? Isso é uma visão bastante estranha que o pessoal tem, que como nessa reestruturação a gente colocou a AdSense, o pessoal está achando que a gente é rico, que a gente ganha milhares de dinheiro. Não, pessoal, blogueiro, se a gente tivesse um blog sobre WordPress, né, com links de afiliados e tudo mais, beleza, mas com o negócio do Ubuntu, a gente não ganha muita coisa, não. O suficiente para pagar desconto de luz e acabou. Bom, legal. Tanto que a gente sempre pede doações, né, para ir para os eventos que a gente fez para ir Latinoware, para ir pro Tia Linux, que a gente foi semana passada. A gente pede doações, porque se for tirar do nosso bolso, fica complicado demais. Né? E então, para o pessoal que está escutando e que curte e gosta do trabalho que vocês fazem, tem algum link para a gente poder distribuir para as pessoas que quiserem contribuir de forma financeira, quiser ou fazer alguma doação para o projeto, ou mandar, sei lá, um café do Starbucks para vocês, alguma coisa assim? A gente tem um serviço chamado Vaquinha, né? Que é exatamente essa ideia, né? Eles trouxeram aquela brincadeira da vaquinha que a gente tinha antigamente e trouxeram para a internet. Então a gente tinha no começo, a gente tinha vaquinha. Só que como o pessoal não doava, não fazia doação, a gente acabou tirando do blog, mas ela tá viva ainda, né? A nossa vaquinha não morreu. Só que a gente não tem ela divulgada. A gente pretende, mais tarde, talvez a gente pretenda fazer alguma coisa, né? Mas por enquanto é só a nossa vaquinha. Para quem quiser fazer doação, a gente até dá pra fazer aqui um merchan básico. ubuntubrc.com/doação. Aí a gente vai fazer um redirect ali, depois ele vai direto para nossa vaquinha. Ah, legal. Tá bom. Então aí, pessoal, vocês que curtem e estão usufruindo do trabalho, manda lá uma grana para o pessoal pelo menos tomar um cafezinho legal enquanto eles estão programando e editando o texto, uma cerveja, alguma coisa assim. Então, como a gente sempre fala quando a gente pede doação para blog, pessoal, R$1 já ajuda, tá? Imagina, com todo o nosso tráfego ali, se cada um doasse, sei lá, 1 centavo, a gente já estaria feito na vida. Mas... Pode crer. Bem, tá legal. Então, uma coisa que você também tem no seu perfil é que você é um músico. Eu sou músico nas horas vagas, na verdade, né? Eu toco violão e canto desde antes de eu começar pra escola já. Eu cantava Leandro e Leonardo pra lá e pra cá. Leandro e Leonardo e Mamonas Assassinas. Pra lá e pra cá, né? Acordava os vizinhos lá. Tanto que a primeira palavra que eu aprendi a falar quando eu era pequeno, minha mãe sempre me lembra disso, foi rádio. A primeira coisa que eu aprendi, porque eu vivia na frente de um rádio de pilha que o pai tinha lá em casa. Eu vivia na frente daquele rádio, escutando Bon Jovi, Guns N' Roses, Leandro Leonardo também, Chitãozinho Chororó, música gauchesca também. Era bem, bem variado, na verdade, né? Então, lá pelos meus 14, 15 anos, eu comprei um violão, juntei uma graninha, comprei um violão e comecei a tocar.
Aí eu já cantava em festivais de música, pra lá e pra cá, só que eu nunca não sabia tocar, né? Aí eu comprei meu violãozinho, comecei a tocar e tô até hoje. Não vivo disso, né? Mas de vez em quando eu vou pra lá e pra cá, tocar no bar, num barzinho, coisa assim, só pra descontrair, né? E você tem um violão tá aí por perto ou não? Não, cara, o violão tá lá com o meu cunhado, lá embaixo. Ah, Mas eu ia pedir tenho. pra você dar uma palhinha pra gente aí, ué. Não, mas com microfone de webcam fica muito ruim, cara. Tem o meu canal ali, deixa eu ver se eu lembro, é o youtube.com/Ju HitoriX. Era um canal antigo pra caralho, mas tem vídeo um pouco atualizado lá dentro, que é onde que eu costumava colocar meus vídeos na época. Hoje eu já nem atualizo mais. Ah, então depois eu vou ter que colocar o link, porque agora eu fiquei curioso. Eu só não vou assistir agora porque eu tô conversando aqui com você, porque senão eu já ia abrir imediatamente para dar uma olhadinha. Fiquei curioso. Eu não sou um bom cantor, eu não toco bem, mas eu adoro. É muito bom se pegar um violão assim e desligar do mundo, sabe? Uhum. A música te leva pra vários lugares, né? É um banho pra alma, digamos assim. Massa. Cara, uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, que eu me lembrei agora, foi que você então, com todo esse trabalho do Ubuntu que você faz e tal, o que foi que te levou a considerar ser um membro oficial, né? Oficializar todo esse processo? Cara, na verdade, assim, eu não tinha muita vontade, assim. Eu sabia que existia, né, uma forma de oficializar e tudo mais, só que pra mim é indiferente, né? Eu pensava que o status que eu tenho não vai mudar, né? Eu vou, indiferente se eu for Ubuntu member ou não, eu vou continuar ajudando meus usuários, eu vou continuar ajudando o pessoal que vem atrás de mim, continuar ajudando a comunidade do jeito que eu sei ajudar. Então, pra mim era indiferente, né? Mas o Thiago ficava me atazanando, né? Tipo, faz, tipo, tu merece, não sei o que, não sei o que. E daí eu acabei fazendo, né? Hoje eu vejo que muito, tipo, é bem legal, né? Você tem aquele e-mail, @ubuntu, o pessoal vem pedir, como é que você conseguiu e tal. Aí tu fala, tipo, se você ajudar a comunidade, se você for prestativo, né? Se você não ficar só sugando, na verdade, que é o que eu costumo dizer, né? Se ficar só sugando a comunidade e ajudar também, você também vai conseguir, né? Uhum. Isso tem vários usuários assim que começam a ajudar por causa disso, sabe? Eles querem esse statusinho, esse e-mailzinho, o íconezinho no Reddit, eles começam a ajudar e tal. Beleza, eles têm, de certa forma, eles têm como é que eu vou dizer, esse interesse pessoal, né? Eles estão fazendo isso para ter aquilo, mas no meio da jornada eles podem acabar mudando a figura e ficando só na ajuda mesmo, né? Então eu acho bem interessante isso. Para mim, não mudava nada, né? Mas, como me atazanaram até eu fazer. Outra coisa, né? Tipo, o pessoal acha que sendo Ubuntu member você consegue várias coisas com a Canônica, você consegue dinheiro, você consegue ajuda, consegue isso, consegue aquilo. Também não é verdade, pessoal. É só uma forma de dizer, ó, eu ajudo a comunidade e a Canonical veio ali e viu que eu ajudava, né? E me deu um status ali, mas é a única coisa. Não sou mais do que ninguém também por causa disso. Então Tem você... muita gente que ajuda muito mais do que isso e não tem, e ajuda muito mais do que eu, né? E não tem. Bacana. E o que é que você pretende fazer, então, vamos dizer assim, no próximo ano, 2 anos aí para frente? O que a gente pode esperar do seu projeto? Bom, do Ubuntu BRC, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que janeiro vai ser um ótimo ano para um ano de muitas surpresas para nossos visitantes, né? A gente tá fazendo tá trazendo várias novidades, né? Primeiramente a gente está trabalhando numa reestruturação do nosso design. Na verdade, vai ser o mesmo design, só que melhorado. A gente está reescrevendo todo o código dele e nós vamos transformar ele num framework. Pegar uma versão mais light dele, né, sem algumas modificações do Ubuntu PSC, e vamos lançar no WordPress.org, com o nome de outro projeto que a gente está para lançar também, que é voltado para o WordPress, né, internacionalmente. Então, a primeira coisa que o pessoal tem que esperar é isso. Em janeiro a gente vai ter essa reestruturação por vários motivos. Na verdade, nesse visual atual a gente tem vários bugs, né, inconsistências visuais, mas nossa versão mobile, por exemplo, funcionava muito bem, só que por problemas de cache no servidor acabou dando muito problema, acabamos tirando. Então a nova versão é responsável, né, ela se adapta ao navegador do usuário. E tem várias outras novidades aqui que eu não posso comentar, porque a gente não tem datas de lançamento, né? Senão o pessoal fica esperando
no fim das contas nunca vem. Mas a gente tem várias novidades bem interessantes, principalmente para quem gosta de gastar um pouquinho de dinheiro online comprando produtos Linux no geral, né? Saquei, saquei. É, mais óbvio do que isso, não dá pra falar. Tá legal, então vamos ficar checando aí no mês de janeiro pra frente, então vamos ver a surpresa. Mês de janeiro, o pessoal vai adorar a surpresa que a gente vai ter. Vai ser nosso aniversário de 1 ano ali vai ser show de bola. As festão vai ser show de bola. Pô, maneiro, maneiro. Tá bom, então isso foi pro lado do blog, tá? E em termos pessoal, o que a gente vai esperar de você? O seu envolvimento com a Canonical, com o Ubuntu, com, sei lá, com a comunidade, o que a gente pode esperar de você? Primeiro, né, que ano que vem a gente tá tentando ir para o ODS, né? Essa é a primeira coisa que a gente que o que eu tenho em mente é um dos meus objetivos pessoais. Eu queria ter ido com o Thiago esse ano, só que eu não tinha passaporte, eu não era Ubuntu member ainda, e eu achava que você precisava ser um Ubuntu member para ir. Outra coisa que todo mundo pensa, que você precisa ser um Ubuntu member para ir, só que não precisava. Eu acabei, enfim, né? Acabei não me inscrevendo por causa dessas coisas. Mas um dos meus objetivos pessoais é, na próxima ODS, do 13.10, se não me engano, aparecer por lá. Nos eventos normais, eu quero continuar palestrando eu palestro sobre jogos, principalmente, palestrando na Latinware, no Shell Linux. A gente ia palestrar no Fizzly, só que por alguns problemas que aconteceram, a gente acabou não podendo ir. Então, mas a minha meta, né, pessoal maior é ir para a ODS. Mas eu também quero continuar ajudando com a tradução. Nesse ano, com o 12.10, eu ajudei um pouco. Comecei a ajudar, né? Eu aprendi que o Thiago me ensinou como é que fazia e tudo mais. Mas ano que vem eu quero pegar mais pesado na tradução também, que é como eu não sou desenvolvedor, eu não consigo ajudar muito nas outras áreas, mas a tradução é algo que eu consigo ajudar, né? Ainda mais com sempre o Thiago me ajudando, a Marta também, a Marta é ótima com inglês, ela ajuda também. Mas não só eventos e isso, né? Mas eu pretendo continuar dando palestras em escolas públicas, que eu dou palestras em escolas sobre Ubuntu, né? Eu divulgo em algumas escolas aqui do estado, eu pretendo continuar. Só que ao invés de focar na região oeste, que é o que eu tenho hoje, porque eu não tenho verba para sair para outros lugares, eu quero divulgar um pouco mais essa ideia e divulgar ela no blog mesmo, né, para ver se eu consigo patrocínios para ir para outros estados também, né, não ficar focado só em Santa Catarina e não só na região oeste, ir para outras regiões e para outros estados também. Legal. Então essas são minhas metas para o ano que vem. Mas também tem outros projetos. Eu e o Thiago temos um projeto que eu até comentei ali antes, né, sobre o WordPress internacionalmente. A gente tem a ideia de lançar uma versão internacional do Ubuntu BRC também, só que com outro nome, claro, né, porque Ubuntu BRC internacional não vai, né? Até porque a gente já está usando o .com. Mas é basicamente isso, sim, que eu vejo para o futuro. Bem, então, para todo mundo que está escutando aí, no ano que vem, que não está muito longe, promete bastante coisa interessante. E até mesmo eu estou interessado nesse lance, nessa possibilidade de um site internacional. Apesar que eu não sou muito fanático de acompanhar notícias de distribuições assim, não, mas eu tenho interesse só porque eu sei que está vindo de brasileiro. Eu tenho interesse em saber como é que funciona, exato, para ver o nível de sucesso, o nível de exposição que existe, né? Eu acho isso interessante. Então, já fiquei interessado também. Vindo deu e do Thiago, assim, ano que vem, você pode esperar uma grande notícia no blog. Ali por junho, julho, você pode esperar uma notícia gigantesca, assim, que vai chacoalhar um pouquinho o ambiente software livre do Brasil. Então, você pode esperar que isso aqui vai ser muito legal. A gente está preparando uma coisa muito, muito legal para o ano que vem. Nossa, pô, agora você tá querendo matar a gente de curiosidade, né, cara? Pô, valeu. Pô, Julinho, cara, prazer enorme conversar contigo, foi muito legal e eu gostaria de, assim, para terminar o episódio, de perguntar para você sobre o Top 5. Pode ser? Pode sim, cara. Então vamos lá, vamos começar por música, né? Como você curte música, você mencionou algumas bandas, alguns cantores aí, então eu gostaria de saber se você tem um top 5, não precisa ser exatamente 5, mas os seus músicos favoritos que marcaram a sua infância, a sua vida, que marcam hoje em dia. Cara, compactar isso tudo em 5 é difícil, mas eu consigo lembrar de B.B. King, que é o rei do blues, né? Chuck Berry, que também é outra lenda. Cazuza, é um ídolo pra mim, né?
Tem Barão Vermelho também, que foi a banda que o Cazuza tocou por um bom tempo, que é uma banda que eu adoro. E Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, eu cresci com Mamonas Assassinas e vou morrer lembrando que Mamonas Assassinas meus filhos vão escutar Mamonas Assassinas também. E é interessante ver como nenhuma banda assim conseguiu chegar e bater os caras, entendeu? Porque eles foram únicos mesmo, né? Tá bom, e vamos lá então, em termos de televisão ou filme. Cara, eu odeio televisão. Eu não assisto televisão nem a pau. A não ser ali todo mundo deu crise na Record, quando a minha namorada chega da escola, que eu sento com ela pra assistir. Mas no geral eu não assisto televisão. Eu assisto bastante seriados, né? Eu assisto Supernatural, The Walking Dead, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. E eu gostava muito de Friends. Só que agora acabou, né? Mas eu adorava Friends quando eu era mais novo. Bacana. Então, os seriados, todos os seriados americanos, né? Eu a única produção brasileira, assim, a única produção brasileira que eu gostei é a Tropa de Elite. Tropa de Elite foi muito bom. E aquele. É um filme que passa sempre na Globo, O Alto da Compadecida, se não me engano. Eu não sou religioso, né? Esse eu cheguei a ver. Eu sou ateu, mas eu acho o filme muito bom, assim, pela interpretação dos atores e tudo mais, eu gostei bastante. Tá bom, e em termos de leitura, cara? Leitura, eu leio bastante, cara, mas é mais leitura, mais ficção, né? Eu gosto bastante de terror, na verdade, né? Então eu leio bastante os livros, eu já li as séries de Harry Potter e etc, né? Odeio o Crepúsculo, essa porcaria, porque pra mim transformar os vampiros nos vagalumes, né? Mas enfim. Mas eu gosto de Stephen King, enfim, vários. Eu nunca lembro assim de autores, né? Mas eu gosto bastante de ficção e terror, né? Que é o que eu mais curto. Também pego alguma coisa mais técnica, livros sobre Nginx, sobre Ubuntu, Server e tudo mais, mas o que eu leio mesmo é ficção. Eu odeio literatura clássica. Odeio. Eu não consigo ler literatura clássica. Eu sei que é bom pro nosso vocabulário, é bom pra cultura, mas não me desce. Bem, uma coisa que eu gostaria de fazer, eu sempre convido as pessoas, eu sempre faço um monte de perguntas, mas eu nunca perguntei para ninguém se eles tinham uma pergunta para mim. Então, você tem alguma pergunta para mim? Cara, você foi um dos primeiros membros, né, da comunidade Ubuntu, antigamente, né? Como é que foi o surgimento, né, do Ubuntu Brasil? Que eu não fui muito atrás da história até hoje, acabei, porque o tempo não ajuda, né? Eu comecei um pouco tarde no Ubuntu, comecei ali em 2008, 2009. Como é que foi a história, assim, como é que ele nasceu, né, a comunidade Ubuntu no Brasil? Quem que trouxe ela, enfim? Olha, a história é um pouco longa e eu posso te dar a versão curta, né? Que é mais ou menos, eu comecei em 2005, onde que já tinha um pessoal que, se eu não me engano, a maioria era da região do Amazonas, mas também tinha pessoas, se eu não me engano, hora do Rio Grande do Sul, do Paraná, mas eles é que se encontraram com o Mark Shuttleworth, uma vez que ele apareceu por aí, acho que ele estava recrutando pessoas e tal, e por causa deles terem conhecido o Shuttleworth, eles começaram o Ubuntu Brasil. E parece que passaram-se alguns meses, e eu morando aqui nos Estados Unidos, eu escutei falar que existia uma comunidade do Ubuntu no Brasil, então eu falei assim, eu vou procurar esse pessoal para ver se eu posso ajudar de alguma forma, porque eu era um programador, né? Mas, então eu entrei em contato com esse pessoal e entrei logo como tradutor. E foi logo assim em 2005. E junto comigo veio uma turma bem legal também. Já tinha uma turma legal que estava administrando e apareceu uma turma bem interessante comigo que, por exemplo, posso mencionar alguns nomes, né? Por exemplo, o Fábio Nogueira, que eu já entrevistei aqui, tinha o Mário Meyer, que foi uma pessoa que deu um gás muito forte também logo no começo. E, tipo assim, tem outras pessoas que apareceram também, o Lício Fonseca, outro que eu entrevistei. E, entendeu? Então, tipo assim, tinha uma turma bem legal que apareceu, tinha o Kurt Kraut, outra pessoa que eu também já entrevistei. Então, nessa época de 2005 para 2006, coincidiu que o pessoal que tinha começado, eles se afastaram um pouco devido à vida, né, cuidando da vida pessoal e tudo mais, e aproveitando que tinha essa nova safra de pessoas que estavam assim com gás total. E entre 2005 e 2006,
foi assim, um período bem interessante no Ubuntu Brasil, sabe? Foi, assim, aconteceu muita coisa, assim, a comunidade cresceu de uma forma bem exponencial, a gente começou a criar processos tipo assim, expandir para outros estados e organizar um pouco mais. A tradução foi uma coisa que foi assim, organizada logo no começo, depois a equipe de documentação. Então foi uma época bem legal e também foi um período de aprendizado para muitas pessoas, porque teve também o lado que não foi tão legal, que foi disputas sobre controle, né, o controle da comunidade, controle de servidores, começou a ter desavenças e por aí foi, até mais ou menos em 2007, que foi justamente no finalzinho, assim, quando eu decidi que eu precisava, em inglês seria, eu precisava move on, né, eu precisava passar para outra fase, procurar outras coisas para me fazer. Eu senti que eu já tinha feito tudo que eu queria ter feito no Ubuntu Brasil. E foi daí que eu me afastei do Ubuntu Brasil e do Ubuntu em geral, da Canônico e tal. Mas esse período assim foi muito legal. E é uma coisa bem interessante porque hoje, quando a gente conversa sobre Linux no Brasil, tem aquele lance da conectiva, né? A conectiva foi claro que a conectiva foi uma distribuição, mas a conectiva também foi uma fase, uma época muito legal no Brasil, que eu não estava presente, mas eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas online. E tipo assim, hoje em dia, eu acredito que as pessoas que trabalhavam na conectiva, eles olham para trás assim e falam: poxa vida, hoje, olha só, nós passamos por aquilo ali, a gente não sabia de nada, muitas coisas foram aprendidas assim, aos trancos e barrancos, e hoje cada um está trabalhando com uma companhia grande, trabalhando no exterior, né? Então, eu vejo esse processo do Ubuntu Brasil, entre 2005 e 2007, hoje em dia, você pega essas pessoas que participaram disso, e cada uma também está fazendo uma coisa bem interessante. Então, apesar que teve um lado meio negativo no finalzinho, eu vejo tudo isso com uma forma bem positiva, assim, me fez crescer bastante, me engrandeceu, foi uma fase muito legal. Legal, cara. É bom ouvir de várias pessoas, né, para você pegar mais ou menos, né, como é que aconteceu mesmo a coisa, né, porque senão uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, então é legal você pegar várias peças da história e juntar todos e ver, né, o que bate, o que não bate, né. Bem interessante mesmo. Acho que no geral, assim, foi o que a maioria já me falou também, já comentou comigo, né, que foi um ótimo período, só que teve essas picuinhas, né, no meio da história. Mas no geral foi uma ótima experiência, né? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria assim, tremendamente hoje em dia, eu imagino assim, que seria muito legal se tivesse um evento onde pudesse trazer todas essas pessoas que, na minha opinião, foram realmente os fundadores do Ubuntu Brasil, botar todo mundo junto, a safra antiga e a safra nova, fazer uma reunião assim, num evento como o FISLE, algo assim, seria uma coisa muito interessante. Mas fica a ideia aí. Beleza. Tá bom, então pessoal, para vocês que estão aí acompanhando, eu agradeço todo mundo que ficou no YouTube e que apareceu e mandou comentários. E mais uma vez eu preciso agradecer ao Julian Fernandes por ter participado da entrevista. Foi muito, muito legal conversar com você, Julian. E eu vou colocar o link de todas as coisas que foram mencionadas. Especialmente eu quero ver o link do canal no YouTube que tem você cantando. Eu preciso desse link, eu vou botar e tal. E para terminar, eu só quero mais uma vez mencionar que esse episódio é em homenagem ao André Gondim, que foi uma figura muito importante para todo mundo que usa Ubuntu, todo mundo que usa Linux em português. Ele foi uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito importante, e é uma pena que ele teve que ir tão jovem, tão cedo, mas André Gondim, o episódio em sua homenagem. E para vocês que estão aí, um abraço e até mais. My mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.